Está no ar o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, através do nosso canal no YouTube, Robson Carvalho. Podem nos achar também pelo Robson Cidadão e faça sua inscrição. E ainda chegando aos estados do Rio Grande do Norte, Alagoas e Maranhão, através da Band. No programa de hoje, vamos conversar com o doutor em Ciências Sociais, professor da Universidade Federal de Campina Grande, José Marciano Monteiro. Com ele, vamos falar a respeito das eleições para a presidência da Câmara e do Senado. Os seus resultados serão avaliados e também vamos falar a respeito da influência do familismo político das famílias tradicionais, boa parte delas que remontam até o Império e sempre se renovam no poder, da influência dessas famílias para as eleições da presidência da Câmara e Senado e no Brasil de hoje, inclusive. Seja bem-vindo, José Marciano Monteiro, ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado, Robson. Um bom dia a você e a todos os ouvintes desse espaço. É um prazer, mais uma vez, poder participar. Prazer tê-lo conosco, professor. Eu inicio a nossa entrevista pedindo que você compartilhe conosco uma análise inicial a respeito do resultado dessas eleições que nós tivemos para a presidência da Câmara e do Senado no dia 1º de fevereiro, né? Amanhece o dia 2 de fevereiro com os resultados e eu gostaria que a gente pudesse fazer uma avaliação. O Congresso Nacional, como um todo, ele tem um padrão de representação que é muito vinculado, né, às questões de ordem regionais. Então, é importante frisar que, tanto na Câmara Alta como na Câmara Baixa, né, já que o nosso modelo é bicameral, nós temos uma representação política em que o lastro do parentesco, da família, é um lastro extremamente visível. Né? O caso da Câmara, por exemplo, você tem, em até bem pouco tempo, um herdeiro da família Maia, né, uma das famílias tradicionais desse país, né, que governou, inclusive, durante muito tempo e esteve à frente dos interesses do estado do Rio Grande do Norte, aqui na Paraíba, e lá no Rio de Janeiro, tendo César Maia, por exemplo, como prefeito, e até bem pouco tempo o seu filho, né, que era o presidente do Congresso. Né? Então, você tem esse padrão familiar, que é passado agora para um Lira, né? Um Lira que é de uma oligarquia agro-açucareira ali do estado de Alagoas, né? E que disputa... Terra de Fernando Collor de Mello. E de Renan Calheiros. E Renan né? Calheiros. Também opera através dessas redes familiares, né? No que diz respeito à representação política. Então, essa característica, ela não é uma característica que se restringe tão somente ao Nordeste, mas que se expande por todo o tecido social brasileiro. Né? E nós temos a eleição de alguém que representa não o novo na política, como muitos afirmavam. Né? Muitos estavam a dizer que com a eleição de Bolsonaro inaugurava-se, portanto, um modo de operar na política extremamente novo. Ora, sem pessoas envolvidas investigadas por corrupção, sem envolver e pedir o apoio do Centrão, sem lotear cargos para ter apoio de Câmara, de Senado, né, e conseguir governar, que foi tão condenado por ele, segundo o que ele falava que era porque tinha sido feito pelo PT e por outros vários governos que se passaram, mas hoje está fazendo exatamente a mesma coisa. Eu diria que está fazendo algo pior, não é? Porque se antes você tinha na presidência da República um líder operário ou mesmo uma mulher que não operava do ponto de vista da agenda política através das redes familiares, na presidência da República hoje você tem o que há de mais velho na política, de mais antigo na política, né? De mais atrasado na política,
que é que eu quero dizer com isso? Operar através da lógica do nepotismo, a lógica da rachadinha, a lógica do familismo, é algo que remonta ao período colonial e imperial, e que, por conseguinte, na chamada, entre aspas, nova república, isto tem um peso significativo. E aí eu lhe pergunto, o que mais pode ser dito em relação a esse perfil do Arthur Lira, que foi eleito presidente da Câmara dos Deputados com apoio de Jair Bolsonaro? Eu faço essa pergunta porque você falou uma coisa muito importante, né? Que ele vem como representante de um setor sucroalcooleiro, né? Desse setor de oligarquias. O que significa dizer isso? Significa que, se nós formos analisar principalmente a região Nordeste, nós vamos ver que a aristocracia do açúcar, ela sempre teve um papel fundamental no que diz respeito à construção de representantes dos seus interesses, tanto no Senado quanto na Câmara Federal. Ou seja, isso era um padrão que tinha desde a República Velha, né, que atravessou, portanto, o próprio período militar, em que muitas dessas figuras se encontravam também apoiando ou filiados ao partido dos militares, a chamada Arena, e que não há nada de novo no que diz respeito à eleição do Lira. O Lira, ele representa esses interesses, assim como seu pai, outrora, representara também o Benedito Lira. Então, é uma forma de operar a política, né, de operacionalizar, melhor dizendo, a política, através dessas redes familiares e através daquilo que nós chamamos de uma transmissão hereditária de poder, né? Essa transmissão agora se encontra poder também... que passa de pai para filho, né? Que passa de pai para filho, para neto, para bisneto. Controlando não somente orçamentos, como é o orçamento da Câmara dos Deputados, mas também controlando localmente prefeituras, Câmara de Vereadores, né, operando aquilo que nós chamamos em redes estruturadas através do parentesco. Claro, não é só o fenômeno familiar que está aí por trás, está também a força do capital econômico e os interesses que envolvem, portanto, esses grupos pertencentes à velha classe dominante brasileira, que tem uma relação direta com o controle e o domínio da terra, né, da agricultura, do minério e diversas outras formas de extrair a riqueza da população. Então, são pessoas que operam nesse sentido e que, portanto, não tem nada de novo. Não tem nada de novo. Eu estou frisando bem isto, porque ele recebeu o apoio do presidente Jair Bolsonaro, presidente este que vendeu a imagem de que iria governar o país sem fazer acordo com as chamadas oligarquias tradicionais. Ora, ou seja, com a velha política, né? Com a velha política, bem anotado, com a velha política, fazendo acordo e operando também através dessas redes familiares. E eu lhe pergunto agora, em relação ao Senado da República, né, o que é que nós podemos dizer dessa eleição para a presidência do Senado? Né? A instituição que vem, inclusive, também do Império, né, e concentrava grande parte ou toda, né, as oligarquias, os donos de terra, a agrária, que dominava os pedaços de terra que hoje são os estados brasileiros, né, algo que vem, alguns deles, remontando ao próprio período da colônia. Né? Então, o que é que nós tivemos, o que é que nós podemos ter de sua avaliação em relação à presidência, à eleição para a presidência do Senado? A presidência do Senado, ela teve uma composição também, inclusive, diferente, né? Eu acho que é preciso também termos clareza que a própria correlação de força no Senado se deu de forma diferente da correlação de força que se estabeleceu na Câmara. O que é que eu quero dizer com isso? No Senado, o presidente agora eleito, né, ele construiu uma articulação e um arco de aliança, inclusive com partidos que estão na centro-esquerda, a exemplo do PDT, a exemplo do PT e outros partidos. Então, nesse aspecto, eu acredito que o Senado terá
um papel importante no que diz respeito a uma certa independência em relação ao poder executivo. Eu acredito que o Senado ele poderá ser muito mais programático, com a agenda voltada muito mais para o interesse nacional do que propriamente a própria Câmara, né? Tendo em vista que a Câmara, majoritariamente, o acordo se deu entre os partidos que estavam e que estão, portanto, na base realmente do governo Bolsonaro. E no caso da Câmara, que combinou com a eleição do atual presidente, Arthur Lira, tem um detalhe que é o seguinte, né? Você, inclusive, tem setores que faziam oposição ao próprio Bolsonaro e a ele mesmo, que na reta final acabaram desaguando no apoio, né? E tanto que ele foi eleito em primeiro turno presidente da Câmara. Já no Senado, você tem, de fato, essa composição, inclusive com partidos de esquerda, mas talvez a população fique achando estranho, esquisito, como é que pode? Ficou junto setores da direita e da esquerda e até apoiadores de Bolsonaro dentro de um bolo só. Isso vai dar em quê, realmente, né? E no Senado é eleito o Rodrigo Pacheco, que é do DEM. Perceba que, do ponto de vista da representação, ambos estão dialogando muito mais com os valores, ou com uma agenda, eu diria, muito mais conservadora. Né? É preciso olhar isso, do ponto de vista da agenda política, ambos estão nesse campo. Né? O DEM, que tem uma tradição, como eu já disse anteriormente, majoritariamente representantes das oligarquias regionais, né? A exemplo do MDB e o próprio PSD, né, também tem essa força hoje vinculada às oligarquias tradicionais, mas eu acho que é preciso ter um pouco de cuidado nessa análise para não colocar os dois no mesmo bloco. Né? Porque se a correlação de força é realmente diferenciada no que diz respeito à representação no Senado, então, acredito que isso também repercute numa certa independência, entre aspas, né? Independência, entre aspas, em relação ao executivo. Mas é preciso sabermos, e é preciso também frisarmos, que tanto o DEM, né, quanto o PP são partidos que têm uma característica muito fisiologista, né, no decorrer da sua construção e dos agentes que representam. Então, nós estamos Vira falando e mexe, acaba sendo governo, né? O próprio PSDB também, né? O próprio PSDB. E chegou a ser muito parecido com o próprio PMDB, né? Se está em governo, eu estou dentro, né? Exato. E é importante você frisar isso, porque perceba que até bem pouco tempo, a polarização da política se dava entre PT e PSDB. Né? É preciso frisar também que foi o PSDB a figura central para a construção do golpe de 2016. Fundamental, né? Juntamente com todo o lavajatismo, com toda essa discussão que nós já sabemos. Inclusive, né? Desde o momento em que o próprio Aécio Neves não reconheceu a reeleição da ex-presidente Dilma Rousseff, né? Exato. Me parece que ali foi um marco de questionamento do ordenamento jurídico e democrático do país, com consequências até o dia de hoje. Interessante como a mídia, Rede Globo, por exemplo, tocava muito nisto, né, de forma um tanto quanto assustada com o movimento que o Trump fazia, ou fez, melhor dizendo, nos Estados Unidos, não querendo aceitar as eleições, mas esse movimento foi feito no Brasil, né, e não teve nenhuma, por parte principalmente da Globo mesmo, não teve tanta apelo a ponto de os próprios jornalistas naquele contexto ficarem indignados com a postura do Aécio Neves, né? Ou seja, a forma, o modo como o Aécio operou foi muito parecido com aquilo que o Trump veio a fazer nos Estados Unidos, ou seja, não aceitando, portanto, o resultado das urnas, né? Não aceitando o resultado das urnas, que a partir dessa não aceitação ocorreu todo um processo de mobilização até a destituição da presidente Dilma Rousseff. Né? E hoje o PSDB se encontra aliado, claramente, com essa agenda do Bolsonaro. Embora
se apresente como um partido no campo democrático, mas, majoritariamente, seus representantes estão alinhadíssimos com a agenda do Bolsonaro. Professor José Marciano Monteiro, uma das especulações que aconteciam antes das eleições para a presidência da Câmara e Senado, que aconteceram no dia 1º de fevereiro, e até posteriormente também as especulações permanecem, é que com a eleição do Rodrigo Pacheco para a presidência do Senado e Arthur Lira para a presidência da Câmara, que está sepultado de vez qualquer possibilidade de que se dê andamento a qualquer processo de impeachment. Né? Se com o Rodrigo Maia existia alguma esperança, porque se dizia que ele seria mais democrático, ouviria mais a casa, e isso não aconteceu, o que dirá do próprio Arthur Lira, que já foi eleito dizendo isso muito claramente. Você concorda com essa avaliação? Enxerga um cenário diferente? Há alguma outra perspectiva nesse sentido? Acho que é muito cedo para tirarmos conclusões acerca disso. Porém, eu colocaria alguns elementos que nos ajudam a pensar. Né? Primeiro, o impeachment, ele, para que venha a ocorrer, é preciso ter tanto fundamentação jurídica, né? Ou seja, algum crime de responsabilidade cometido pelo presidente da República, ou força política. Esses dois elementos se coadunam para a construção de uma agenda em torno de um afastamento do presidente. Né? Força Ou política seja, interna às casas, Câmara e Senado, e externa, ou seja, a presença do povo nas ruas, né? exatamente isso que eu iria colocar. Né? Você precisa ter, claro, ele tem o controle hoje, tanto do Senado, por assim dizer, né? Mantém uma relação também muito de controle com o atual representante, não é? Da Câmara dos Deputados, o Raimundo, o Lira, desculpa, o Arthur Arthur Lira. Lira. Né? Então, ele mantém essa proximidade do ponto de vista político, mas é preciso entender que a política ela é muito dinâmica. Nós temos alguns gargalos que estão prestes a serem estourados. Né? A exemplo, nós temos aproximadamente 20 milhões de pessoas que estão na miséria, né, passando fome nesse país e que, portanto, necessita de forma urgente, urgentíssima, do auxílio emergencial. Né? Ou seja, isso é um caldeirão que está fervilhando. Né? Então, é preciso ter cuidado, porque esses movimentos das ruas, após o processo de vacinação, eles tenderão a serem muito mais fortes e intensos. Outra questão que se coloca é a inflação. É outra questão que pesa muito no bolso das pessoas, e as pessoas estão percebendo isto. Quando vai ao supermercado, Supermercado, comprar uma carne, comprar eu confesso que me considero, professor Marciano, perplexo, chocado com o fato de que nós tínhamos antes um combustível, a gasolina que se pagava R$ 2,43, e isso significava um escândalo, um absurdo, que inclusive foi um dos motivos que levou à queda da ex-presidente Dilma. E hoje você tem a gasolina a quase R$ 5,20 e absolutamente nada acontece. Grande parte dessa população está pagando por esse preço caladinho, sem dar um pio, inclusive o preço do gás, o preço da comida, mesmo sem ter condição. E eu fico tentando me questionar sobre o porquê não há nenhuma mobilização, não há nenhuma indignação, pelo menos externada por parte dessas pessoas, principalmente daquelas que não têm nenhum vínculo com partido nenhum, ou estão fora daquela história entre esquerda e direita, mas são pessoas que antes questionaram algo que o Brasil vivia, né, como sendo um custo de vida muito alto, e hoje pagam quase o dobro disso e não há nenhum questionamento. Exato. Mas é preciso entender, Robson, que até bem pouco tempo, muitas dessas pessoas, né, que não estão na classe média, mas que estão na classe popular, elas estavam recebendo R$ 600. Né? Passaram a receber depois 300, e chegará o momento de não estar recebendo mais nada deste auxílio emergencial.
E aí onde eu digo que a tampa da panela poderá saltar fora, né? Ou seja, a panela está efervescendo, né? Por quê? Porque enquanto essas pessoas estavam ganhando 600, recebendo, na verdade, do governo esse auxílio emergencial de R$ 600, ela conseguia ir ao supermercado e comprar esses alimentos, embora estando em alta, estando inflacionados. Porém, no momento em que essas pessoas deixam de ter isto, a concepção e a leitura de mundo dela passa a modificar. E aí, Agora, professor direciona-se Marciano, diretamente ao presidente. nesse caso, mais uma questão para a gente pensar aqui. Perceba também o seguinte, que quem foi às ruas majoritariamente pela derrubada da presidente Dilma Rousseff, não foram essas camadas mais populares da base da pirâmide que hoje estão recebendo auxílio, foi a classe média. Como eu disse, questionando o alto preço na época de gasolina, de alimentos, de outras coisas. E hoje se paga o dobro e não se ouve nada, nenhum batido de panela. É isso que realmente está me preocupando, porque eu não acredito que, por mais que essas pessoas da base da pirâmide fiquem mais e mais e mais na situação de miséria, me parece ser muito difícil que essas pessoas vão às ruas pressionar por qualquer coisa. Essas pessoas não conhecem os políticos, não têm acesso, não têm o número do celular, muito dele talvez não tenha nem o WhatsApp para tentar reclamar ou se fazer ouvir de alguma forma. Não é? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, que é uma dúvida que eu tenho. Você toca bem quando você fala, você aborda bem isto, quando você fala realmente os movimentos de rua que surgiram lá em 2013, depois em 2016, até desembocar com o golpe de 2016, a retirada da destituição da Dilma, majoritariamente eram pessoas que estavam situadas numa fração de classe tida como classe média brasileira, né? E essa inflação, volto a dizer, ela também pesa no bolso dessas famílias, tem pesado também, né? A somar-se também com outras reformas que foram feitas, já tanto reforma trabalhista quanto reforma da Previdência, e uma reforma, provável reforma administrativa, que vai mexer exatamente com o servidor público. Vale destacar que a classe média, uma boa parte também está situada no aparelho de Estado através dos concursos, né? E também essa classe ela está sentindo. O que eu percebo é que há duas agendas, né, dentro do bloco bolsonarista. Uma agenda de ordem econômica, né, e esta nós temos um apoio não só do setor, né, financeiro, mas também de parte do setor da agropecuária do país, né, do agronegócio, e aí eu me refiro especificamente, né, esses que estão alinhados com a política que é favorável para eles, claramente, que é a política do dólar alto, né? Você ter o dólar alto hoje, para quem exporta, para quem está no agronegócio, é fundamental, né? Então, esses são setores que estão sustentando o governo Bolsonaro. E a outra agenda, né, dentro desse bloco, é a agenda moral, né? Essa também é uma agenda que, a meu ver, ela repercute principalmente na classe média brasileira, né? Você constrói uma narrativa, né, em que a família é colocada no centro, né, e que, portanto, naquele momento, né, que eles já vinham trazendo essa narrativa da família, né, essa narrativa dos bons costumes, eu acho que a esquerda falhou muito por não ter construído um contraponto. Né? Por quê? Porque você falar em família, é preciso falar também em cuidado. Como é que famílias vivendo, né, à míngua, como são, no caso, famílias extremamente da classe pobre, que vive hoje com menos de R$ 200, você pensa em bons costumes a partir disso. Ou seja, se você não tiver uma garantia dos direitos básicos dessas pessoas, essas pessoas estarão extremamente vulneráveis a ser cooptadas pelo crime, por diversos outros mecanismos. Então, esse cenário, a meu ver, é um cenário que está em disputa e está, ao mesmo tempo,
muito aberto para possíveis convulsões sociais. Eu não acredito, Robson, que a classe média ela vai continuar, né, apoiando, né, tendo em vista que o preço, repito, não só da gasolina, mas do açúcar, da farinha e diversos outros bens, a viagem que essa classe média gostava de fazer para New York, para a Europa, e que não consegue mais fazer um dólar nesse valor, eu não acredito que ela consiga defender o governo por tanto tempo, né? Eu acho que... Mas ainda o discurso que se ouve ainda é o seguinte: tudo isso está acontecendo, mas ainda foi por culpa do PT e Bolsonaro está tentando consertar. É a frase que você... Mas não, ainda tem aqueles que querem atrapalhar e não deixam ele consertar o Brasil, né? Exato, mas já temos, com certeza, frações dessa classe, né? Setores dessa classe que já têm se arrependido no que diz respeito à escolha política. Não é claro, há aqueles que, do ponto de vista de uma atitude comportamental extremamente, eu diria, muito mais autoritária que propriamente conservadora, dialoga claramente com o Bolsonaro. Né? Eu não acho que o Bolsonaro ele irá, por exemplo, derreter tanto. Eu acredito que o Bolsonaro ele derrete, mas derrete chegando ali na margem de 20%, 18%. Ele poderá derreter. Claro, isso a depender das decisões no campo da economia. Né? Se continuar dessa forma, eu acredito que ele chegará em torno de 18%, 20%, mas ele mantém ainda um setor, uma fração da sociedade muito alinhada a ele, principalmente do ponto de vista comportamental. E não leia-se aqui essa análise do ponto de vista comportamental como sendo pessoas extremamente conservadoras. Não são. São pessoas com mentalidade autoritária, que é diferente do conservadorismo. Muito diferente do conservadorismo. Que são os militares, né? Está relacionado também aos militares, mas também está relacionado a uma cultura que foi construída... Pessoas que têm esse comportamento mais autoritário, na verdade, né? Exato, exato. E vão além dos próprios militares. Exato. Alguns ainda saudosos da ditadura militar, né? Alguns saudosos da ditadura militar e outros que eu costumo dizer. Você tem uma cultura no Brasil, né? O elemento cultural é muito forte, né? Nós temos uma cultura que ela é arraigada, que ela foi construída sob a égide da escravidão. E isso é, como diz o Pierre Bourdieu, um hábitos que vai sendo incorporado nos indivíduos e transmitido quase que geneticamente de pai para filho, né, em termos de disposição dentro do espaço social. Então, essas pessoas, elas tendem claramente a ver, inclusive, como natural, por exemplo, as desigualdades, como natural pessoas estarem passando fome, enquanto outras sobrevivem do luxo, né, e algumas sobrevivendo do lixo. Então, você tem isso muito dentro desse perfil, né, dessa maneira de agir. Muito bem. Bom, eu quero agradecer a participação de José Marciano Monteiro, que é doutor em Ciências Sociais e é professor da Universidade Federal de Campina Grande. Fizemos uma avaliação aqui do atual cenário, conjuntura política, dos reflexos possíveis em relação às eleições para as presidências da Câmara e Senado, né, e as perspectivas que nós temos para o futuro, como também a influência em tudo isso do velho familismo político da velha família. Muito obrigado, Marciano Monteiro, pela sua participação no Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço, Robson, e fico à disposição.